Chris Brown lançou um álbum melhor do que muita gente esperava, mas talvez isso nem importe mais, porque apesar de Brown estar sendo elogiado por parte do público, também está sendo destruído por críticos que parecem julgar mais o nome do Chris Brown do que a música em si. E esse é o ponto, faz muito tempo que o Chris Brown não é avaliado só pela música. Mas isso é justo? Nesse vídeo eu vou te mostrar até onde a crítica faz sentido, se Brown é realmente injustiçado ou se esse é o preço de tentar separar a obra de um artista que nunca foi perdoado. Depois de 3 anos parado, o Chris Brown finalmente voltou para os holofotes com o álbum Brown, que foi anunciado de repente e pegou todo mundo de surpresa. E um dos fatores que chamou a atenção foi a capa do projeto, onde o Chris Brown faz a lendária pose do Michael Jackson e de várias outras lendas da música. E você consegue perceber que alguma coisa não tá certa quando o cara já é massacrado pela escolha da pose da capa do álbum. Porque assim, esse foi um ponto de crítica ao Chris Brown, com pessoas dizendo que ele nunca deveria ter feito isso, porque ele não é tão bom quanto os outros artistas que fizeram essa pose antes. E isso sendo verdade ou não, não importa, mas já mostra um pouco do ódio que o nome do Chris Brown carrega. E é óbvio que esse ódio não é por acaso. Ninguém ou quase ninguém é odiado nesse nível por nada. Todo mundo sabe que desde que o Chris Brown agrediu a Rihanna em 2009, a popularidade, o carinho de muitos fãs e o respeito da mídia foi completamente perdido. E isso é algo do qual ele não tem como fugir ou se livrar. Ele vai ficar marcado por isso a carreira toda, talvez até pro resto da vida. Mas dito isso, para alguém se recuperar dessa situação de agredir uma mulher de forma covarde, e ainda por cima essa artista ser provavelmente a artista mais amada do mundo no momento, não é para qualquer um. A carreira de muitos teria acabado naquela noite. Mas o Chris Brown é um grande artista, ele é um cara muito talentoso e por isso ele conseguiu se recuperar dessa situação e continuar com uma carreira de sucesso na música. Não existe outra explicação para isso. E dito isso também a questão é, quando a gente for falar de Chris Brown, a gente precisa separar o RG do CPF, porque senão o debate e a conversa sobre o artista nunca vai acontecer. E por mais que a pessoa por trás da arte não seja um bom exemplo ou uma boa pessoa, o trabalho dela não pode ficar manchado pelas suas escolhas ruins de vida. E o motivo de eu falar sobre tudo isso é porque é exatamente o que está acontecendo com o álbum Brown agora. A Pitchfork, que é uma revista especializada em música, deu nota 1.3 pro álbum Brown, que ok, não é a 8ª maravilha do mundo, como eu vou comentar daqui a pouco. Mas pô, eu não preciso nem dizer que passa longe, muito longe de uma nota mínima. Eu sinceramente nem sei o que alguém precisaria fazer de tão ruim para entregar um álbum que mereça nota mínima. Mas enfim, essa nota da Pitchfork fica ainda mais estranha quando você vai ver a review no site oficial e não tem nenhum parágrafo. É só uma linha que diz: o novo álbum do Chris Brown, sem alma e obcecado por hits, não justifica o seu retorno aos holofotes. Enquanto no Twitter eles usaram o termo pedaço de merda para falar sobre o álbum. E assim, eu não quero julgar ninguém, mas me parece muito mais algo pessoal do que uma análise de fato. Porque o problema em si não tá ainda a nota mínima pro álbum. O problema é não ter justificativa para isso. Eu lembro que quando eu vi essa nota eu pensei, eu vou ler essa review porque eu quero muito saber o que tem de tão ruim nesse álbum. E a review é literalmente um pedaço de merda. Então, pelo menos pra mim, sendo alguém de uma revista especializada ou alguém que gosta de música, quando essa pessoa dá uma nota mínima pra um álbum, independente do artista, e não explica o porquê, isso já descredibiliza totalmente a opinião dela. E na realidade, o álbum passa muito longe de ser uma merda. E depois de te dar esse contexto enorme, eu vou finalmente falar do álbum Brown, que eu esperava ter uma pegada totalmente diferente da que ele tem. A capa, que foi um dos pontos de crítica, eu gostei muito. Ela passa uma ideia de música clássica, de algo mais sofisticado e até romântico. E tirando a parte do romantismo, as outras características nunca fizeram parte do repertório do Chris Brown. Então eu fiquei bem empolgado na esperança de ver algo bem diferente do que ele normalmente traz. E esse é o primeiro erro do Chris Brown, na minha opinião. A capa é bonita, só que ela vende uma imagem de um álbum que não existe, porque em Brown, o Chris traz o seu clássico R&B falando de sexo e sacanagem. E nesse álbum específico, de forma bem explícita. Tem faixas como Something in the Water, em que ele só tá narrando uma cena de sexo.
E são poucas faixas que lembram mesmo música clássica das lendas Luther Vandross ou Michael Jackson. A mais próxima disso, e que para mim foi uma das melhores do álbum, é Falling. Essa faixa constrói um cenário muito fiel a músicas da década de 80, mas mantendo a essência do Chris Brown. E é uma pena que Brown não siga essa pegada. Ele fica alternando entre um R&B e pop moderno com um pouco de soul. E dá pra ver isso muito bem em #BodyGoes, que é uma desgraça de tema, mas o Tank traz esse lado lembrando a época de ouro do R&B. Só que depois o Chris Brown entra literalmente cantando o #Corpo Perfeito e estraga o que poderia ser uma das melhores faixas do álbum. E #BodyGoes reflete muito do que é o álbum e ajuda a entender o que o Chris Brown quis passar com essa capa tão específica para esse projeto. Ele quis mostrar que ele é esse cara dessa geração, que ele faz o que a gente chama de música clássica, só que nos dias de hoje, que o clássico do futuro é o que ele tá fazendo agora. E de novo, não é sobre se ele é melhor, pior ou tão bom quanto os artistas dos anos 70 e 80 nos quais ele se inspirou. Mas com esse álbum e essa capa, o Chris Brown mostra que se vê assim, que ele acredita estar criando o mesmo que esses caras. Mas na minha opinião, ele não consegue fazer isso nesse álbum. Brown é sim muito bom, mas muito inconsistente. O que não é uma surpresa considerando que são 27 faixas, o que pros padrões do Chris Brown nem é um exagero. Mas eu nem preciso explicar o quão difícil é para um artista conseguir entregar um álbum incrível tendo 27 faixas. Isso beira quase o impossível. E Brown tem muita coisa que podia ter ficado de fora. Faixas que poderiam ter recebido um pouco mais de atenção e outras que poderiam ter uma duração maior. Mas enfim, Brown ainda assim é um álbum muito bom. Talvez não da forma que a gente esperava, mas o Chris Brown ainda é um dos artistas mais talentosos do R&B. São poucos nos dias de hoje que conseguem criar as músicas que ele cria e honestamente foi uma boa volta dele. Ele trouxe um álbum bom, boas músicas e um conceito por trás do projeto. Ele entregou um álbum digno da carreira e do talento dele. O que me faz voltar a pensar que sim, teve muita má vontade pela pessoa Chris Brown se tratando da avaliação pública desse álbum. E quando as coisas vão para esse lado, não existe certo ou errado, e sim o quanto isso pesa para quem tá ouvindo. Falando por mim, eu normalmente não ligo para quem fez a música, só me interessa se é boa ou não. E como fã de rap, se eu não pensasse assim, eu não escutaria praticamente ninguém. Mas muitas pessoas julgam a arte pelo artista. Aconteceu isso recentemente com o álbum Bully do Kanye West, que é um dos melhores álbuns do ano até o momento, e assim como Brown também foi muito mal recebido pela mídia. E parece que cada vez mais esse pensamento de não separar uma coisa da outra vai se tornando comum para os críticos. E eu não tenho nenhuma dúvida de que foi isso que afetou a recepção do álbum do Chris Brown, que mesmo não sendo incrível, passa longe de ser um álbum ruim. E pra mim, com muito mais potencial do que o que de fato foi entregue, Brown é um álbum 7.8 de 10. Só que o Chris Brown tem uma comunidade enorme e pelo lado dos fãs ele recebeu muito apoio. E você pode fazer igual a eles e apoiar o meu trabalho se inscrevendo no canal e deixando um like. Eu te agradeço demais porque assim o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas e você me ajuda muito, beleza? Caso você queira me ajudar financeiramente, eu tô deixando um QR Code aí na tela e links na descrição caso você queira apoiar com qualquer valor, porque por enquanto o YouTube não me liberou os membros do canal. Então essa é a única forma de você apoiar o meu trabalho financeiramente, o que ajuda demais a manter esse projeto vivo. Agora eu vou deixar de ser pidão e te agradecer por ter assistido esse vídeo até aqui. Um abração e até o próximo vídeo. Falou!